Bem-vindos ao nosso encontro semanal, toda sexta-feira, 21h30, Família Mais, para você e toda a sua família. Se ainda não se inscreveu em nosso canal, ativa as notificações Atitude TV e também 21 horas, sexta-feira, pela Bem Mais TV. E você pode saber tudo o que acontece em nosso ministério, é só seguir lá no Instagram, Ministério da Família IBA. Hoje a gente vai estar falando sobre o poder da influência do jovem e o meu convidado é um amigo querido, conhecido como DA, analista de marketing. DA, muito bem-vindo ao Família Mais, que prazer ter você aqui. Vamos bater um papo, porque a sua história é uma história impactante, não é? Amém! Tenho certeza que, assim como eu já me emocionei aqui com você, né, nos bastidores, quem está em casa também vai se emocionar e muito mais, vai sentir ali a presença doce de Jesus, não vai? Amém! Conta pra gente um pouquinho da sua história. Tô com vergonha, um pouquinho nervoso, né, mas... Bom, Érica, eu não sou natural do Rio, né, eu sou do Rio Grande do Norte, eu vim pro Rio com 2 anos de idade. E a partir dessa data, dessa idade, muita coisa aconteceu, né? Eu sofri um acidente, eu queimei 63% do meu corpo quando eu era criança, né? E aí eu tive que ficar em hospital, fazer tratamento, então toda a minha vida teve que mudar para o Rio de Janeiro. Eu vim só passar férias, mas de repente eu tive que mudar. O acidente foi no Rio de Janeiro? Foi no Rio de Janeiro. Você tinha quantos anos? Eu tinha 2 anos. 2 anos? 2 anos e alguns meses por ali. A gente chegou de viagem dessas férias, né? Que a gente veio tirar férias, e aí aconteceu o acidente e aí tudo mudou. Eu tive que me habituar, minha mãe teve que se habituar, né? A gente teve que vir para o Rio de Janeiro morar mesmo aqui, e aí foi quando tudo foi acontecendo. Uhum. E aí esse acidente me trouxe muitas outras marcas, além das cicatrizes, né? Que até hoje eu tenho, no rosto diminuiu um pouco, mas barriga e perna tem ainda. E aí eu fui crescendo com alguns traumas, vamos dizer assim, né? Eu tive muito problema que hoje a gente chama de bullying, mas na época da escola era zoação, era aquelas brincadeiras. Por ser diferente? Pelo acidente, é isso? Sim, porque eu sempre fui um pouco introspectivo, um pouco mais fechado. Eu lembro que quando eu tinha uns 4 anos, eu olhava para as minhas pernas e eu falava assim, por que eu tenho isso? E o amiguinho não tem? Por que eu tenho essas marcas e a outra criança não tem? E ali eu comecei a entender que de alguma forma eu era diferente das outras crianças, né? E isso fez me ficar um pouco mais recuado, mais na minha. E isso para alguns era um motivo de zoação, de brincadeira, de violência física mesmo. Sofri violência física na escola durante um bom tempo. Por causa das queimaduras? Por causa das queimaduras. Eu não fazia educação física, porque eu não gostava de usar bermuda. Então eu fui usar uma bermuda mais assim, né, à vontade. Eu já era jovem, mas eu não usava bermuda porque eu tinha vergonha. Eu ficava mais na minha porque eu não tinha como me relacionar com os outros alunos, e isso foi gerando aquela velha história de quem vai ser o zoado, quem vai ser a bola da vez, e eu fui essa bola até boa parte da minha vida. E aí sofri muitas coisas, né? Bullying físico, emocional, psicológico, e ali eu fui vivendo essa vida pensando, poxa, mas por que está acontecendo tudo isso? E fui tentando sobreviver. Eu digo que até uma certa idade eu fui sobrevivendo todos os dias. Você não gostava da sua vida? Não. Não gostava de você? Não gostava. Eu não gostava de olhar no espelho, eu não gostava de tomar banho porque eu tinha que me ver, não tinha como não me ver. Eu não gostava da minha aparência, eu não gostava de nada. E eu tentava suprir isso em outras coisas. Eu tentava ser o mais inteligente, eu tentava ser o filho dedicado, eu tentava ser o melhor amigo de quem queria, eu tentava de alguma maneira suprir isso e de outra maneira. Mas assim, o meu físico, o meu eu tive muitos problemas. Autoestima, inferioridade, sentimento de desprezo mesmo, sabe? Então, tudo isso eu fui acarretando e fui levando até uma certa idade e eu achava que pronto, essa era a vida que Deus tinha para mim. Teve uma situação, Érica, na época da escola, que eu lembro que eles fizeram um cartaz, na época estava um filme de terror muito em alta, né? Que era o Sexta-feira 13, tinha um personagem de terror chamado Fred Krueger. Uhum. E eles fizeram um cartaz com a imagem desse cara e colocaram no quadro dizendo que era eu. E você tinha quantos anos? Eu tinha por volta de uns 8 anos, 8, 9 anos ali. Bem antes disso você já sofria essa crueldade? Eu lembro que nos lugares onde a gente ia, tem uma vez que a gente entrou num ônibus, né, e a minha mãe estava comigo e cederam um lugar para minha mãe e eu simplesmente saí correndo do ônibus porque eu percebi que as pessoas estavam olhando para minhas pernas e aquilo me deixou
E aí eu saí correndo, desesperado. Então, assim, sempre que eu sentia essa sensação de que alguém tá me olhando, aquele olhar de tipo, nossa, é diferente, é estranho, é esquisito, eu me achava um monstro. Então aquilo me derrubava, onde eu só queria fugir, sair. Então toda a minha vida eu fui vivendo dentro dessa bolha, né? Tentando realmente sobreviver aos olhares, aos cochichos. E uma coisa que eu lembro que criança é muito inocente, então às vezes as crianças comentavam, olha mãe, o pé dele é diferente, a perna dele é diferente, ele é diferente, e aquilo me machucava muito. Então durante toda a minha vida, adolescência, juventude, eu fui passando por essas lutas, né? Lutas assim, até de questão física mesmo. E coisas que assim, traziam mais do que não só uma dor física, mas uma dor também emocional. Emocional de eu falar, caramba. Como que você reagia? Sinceramente, eu nem conseguia reagir. Nem conseguia. Eu Você nunca simplesmente... revidou? Não. Eu tinha vontades internas, né? Eu Claro. falava com Deus, na época assim, Deus, manda essa pessoa pro céu, ou mata essa pessoa, ou faz essa pessoa sumir. Tá. Pra Mas parar o teu sofrimento. mas eu não conseguia reagir. Você nunca bateu? Não, Você sempre foi assim, não, sempre foi tranquilo, assim. na sua? Porque eu sempre tive uma expectativa, né, de que aquilo ia acabar. Então, quando alguém chegava para me chamar para, vamos comer alguma coisa, eu achava que aquela pessoa queria ser minha amiga, e eu chegava lá na hora, era alguma coisa. Ou era para eu pagar um lanche, ou é porque eles queriam fazer alguma zoação comigo, ou é porque eles queriam descontar em mim alguma brincadeira maldosa. Eu lembro uma vez que a gente estava indo embora da escola, e os meninos falaram assim, a gente vai contigo. Eu falei, tudo bem. E quando chegou no meio do caminho, eles me pegaram, fizeram uma gangorra, um balanço, e me jogaram numa lata de lixo, aquelas latas de lixo antigas grandes, né? E ali eu falei, cara, isso não tem fim. Você tinha quantos anos? Eu tinha uns 12 anos, 12 anos. E outras coisas que foram acontecendo, eles pegavam meus tênis e jogavam nas árvores, me trancavam no banheiro. Teve uma vez que eles fizeram guerrinha de bola de água comigo, onde eles fizeram uma aposta, onde quem me desse mais bolada ganhava alguma coisa. Então eu fui vivendo todas essas etapas. Eu não falava nada porque eu tinha muito medo de como a minha mãe ia lidar com isso, como a minha mãe ia ter que cuidar, né? Meus pais são separados desde que eu me conheço por gente. Então eu cresci com a minha mãe. Então para mim, minha mãe tem que cuidar de mim, mas 2, 3 filhos, e ainda ter que lidar com esses problemas que eram meus, porque não eram dela. Falei, cara, não, eu não falo nada, eu aguento. Você guardava isso com você? Guardava. E eu fui vivendo assim até o momento que eu falei, cara, não sei se é essa vida que eu quero pra mim. Não sei se é essa vida que Deus tem pra mim, eu não sei se é essa vida que eu mereço. E eu lembro que eu falava muito com Deus, olha Deus, eu nunca pequei, eu não fiz nada de errado, meus pais erraram, não sei quem errou, e a consequência veio pra mim, porque eu que me queimei, eu que tenho as cicatrizes, eu que sofro bullying, eu que apanho, eu que sinto a dor, e ninguém faz nada. Fazia muito com Deus, reclamava muito com Deus sobre isso. Desde sempre? Desde sempre. Desde quando você entendeu que tinha um Deus ali, sim, né? Você não era cristão ali, não, evangélico. Não. Você acreditava em Deus, Sim, você sim. falava com ele, mas você trazia esses questionamentos. Muito. Eu era de uma outra religião, bem assíduo também, né? Só que era uma outra relação com Deus. Então as minhas questões com Deus era Deus faz ou Deus não faz. Então para mim, Deus deixa ou Deus não deixa. E o meu pedido era sempre, Deus, não deixe isso repetir, não deixe isso mais acontecer, eu tô cansado, eu não aguento mais. As minhas expectativas sempre eram, não, vai mudar, eu vou ter amigos, eu vou ter alguém que goste de mim. Tudo você queria ter um amigo? Sim. Você nunca teve amigo? Não. Eu fui ter amigos com meus 17 para 18 anos. Amigo mesmo, de sair, comer, conversar. Mas até os 16, 17 eu não tinha muito... Só pelo fato da sua aparência física, sim, da queimadura? Sim. As pessoas te excluíam simplesmente sim, porque você sofreu um acidente? Sim, e eu também me excluía muito. Eu sinto que às vezes, hoje tem essa mentalidade que eu também me excluía muito. Né? Eu me excluía porque eu achava que ninguém ia querer ficar perto de um cara que era, entre aspas, estranho, ou deformado, ou, como eu me chamava, né, um monstro. Então eu mesmo me fechava para as oportunidades. E eu sempre achava que não, ninguém nunca vai querer ficar comigo, nenhuma menina nunca vai querer se apaixonar por mim. Você tinha essa questão na adolescência? Tinha. E como é que foi passar um amor platônico? Você teve? Tive. Eu lembro até hoje, o nome dela era Tatiana, a gente estava na 5ª série, e eu lembro que eu sempre gostei muito de escrever, sempre foi minha válvula de escape. E eu fiz uma carta de amor.
Eu lembro que eu comprei um perfume na farmácia e botei no papel e tudo mais, e fiz uma carta para ela de umas 4 páginas. E eu fui, aproveitei a hora do recreio e coloquei no caderno dela. E aí, beleza, quando eu tô descendo pro recreio, eu tô escutando ali um burburinho, uma galera falando e me olhando e rindo. E aí, quando eu fui ver, ela tinha colocado a carta que eu escrevi no mural da escola. Ela expôs Expôs. para todo o colégio ver. Isso. E aí, quando eu fui ver, eu fui tentar tirar a carta e ela falou: eu nunca vou namorar um ridículo como você. E aquilo pra mim foi a gota d'água. Eu falei: realmente, nenhuma mulher nunca vai me olhar, nenhuma mulher nunca vai se interessar por mim. Porque se a Tatiana não me quis, qual é a outra que vai querer? Então eu me travei também para isso, sabe? Eu falei, não, nunca vou... O meu sonho sempre foi ser pai, então eu falei, nunca vou ser pai, nunca vou ter uma família. Porque para mim era aquela realidade que eu tinha de vida. Ninguém ia te querer. Ninguém ia me querer. Porque você era diferente. Exatamente. Você se via diferente e se achava diferente? Sim, sim. E isso nunca te agradou? Não, nunca. Nunca. Eu não conseguia nem olhar pro espelho direito. Você não Porque gostava eu não de se ver? gostava, não. Você não se amava? Não, completamente. Zero amor. E isso era culpa do acidente? Você achava que isso era culpa de Deus? Você achava que isso era culpa... Então, acho que eu distribuí essa culpa. Muitas vezes eu culpava a minha mãe, porque eu falava, se eu for acidente porque você não cuidou de mim direito. Como foi esse acidente? Eu estava com os meus irmãos na garagem do meu tio, né? A gente veio passar férias, e aí meu tio tinha uma casa no Rio de Janeiro, a gente foi para casa dele e tinha uma garagem. E na época a gente brincava de uma brincadeira chamada Maria Preta, que é um jornal que você amarra as pontas, acende e ele sobe, como se fosse um balão. E na época tinha uma garrafa de álcool próxima, e eu como criança, animado com aquele barulhinho, né, do resto de álcool, fui brincar com a garrafa. E aí nessa tinha uma fogueirinha ali que a garrafa de álcool foi esquentando, Inflamou quando eu fui ali. ver, inflamou em cima de mim. E aí a garrafa de álcool explodiu em cima de mim. Você ficou então todo Sim, sim. em chamas. Do tronco para baixo era fogo. Eu lembro que assim, eu sei porque minha mãe fala, né? Que foi uma das piores cenas que ela viu na vida dela. Que assim, dor, né? Que da barriga para baixo era fogo e ela não sabia o que fazer. E seus irmãos presenciaram isso também? Presenciaram. E ali foi quando o acidente aconteceu e eu fiquei internado durante um bom tempo, porque como eu usava fralda, ficou resíduos da fralda, então tinha que tirar, tinha todo um tratamento para ser feito. Nossa. E aí... Um sofrimento físico foi. Que trouxe o sofrimento emocional. Exatamente. E aí a minha vida mudou completamente naquele acidente. Porque eu ia passar 15 dias no Rio de Janeiro e ia voltar para o Rio Grande do Norte. Entendi. E eu lembro que o acidente aconteceu na segunda semana, então a gente já estava se preparando para ir embora. Para ir embora. E aí, de repente, aconteceu o acidente e aí tudo mudou. E aí sua mãe teve que ficar aqui, seus irmãos, aqui. Por causa do tratamento? Sim. Eu fiquei no hospital 5 anos e meio fazendo tratamento direto, né? Eu ia em casa, ficava 2 dias, voltava para o hospital, ficava mais uns 4 dias. Isso. Uns 5 anos nesse processo. Quando você achou que o sofrimento físico tinha passado, tinha acabado, veio o sofrimento emocional. Veio. O bullying, né? A maldade, a crueldade, a dor, né? De não ser aceito, de não pertencer a nenhum grupo. Você achou que isso não ia acabar? Quando você olhava para essa dor, o que você tentou fazer? Então, eu tinha esperança que ia mudar, né? Mas sempre que eu criava uma expectativa, eu me frustrava. E eu lembro com 12 anos, depois da situação da lata de lixo, eu cheguei em casa, eu tinha uma relação com Deus ainda mais muito superficial, e eu falei, olha, eu não quero mais. Tem tanta gente no mundo, para que mais um? E eu lembro até hoje que eu peguei uma faca de pão, aquelas bem, sabe, cozinha basicona mesmo, e eu deitei na cama, comecei a chorar, eu falei, Deus, eu não quero mais. Não quero mais, não quero viver, não tem necessidade, olha quem eu sou. Exatamente, assim. E eu lembro que eu olhava para as minhas pernas e falava assim, para que o Senhor me deu isso? Por que eu sou assim? Né? Eu nunca vou poder ir numa praia, eu nunca vou poder ter uma relação com ninguém, eu nunca vou poder ser pai, ninguém me quer. E aquilo foi mexendo tanto comigo que eu pensei, cara, agora acabou para mim. E no exato momento que eu ia tentar me cortar com a faca, minha mãe entrou. Nossa casa era pequena, então, né, não tinha como... Quando ela entrou, eu só escondi a faca e aí ela perguntou o que estava acontecendo. Eu tô com dor de cabeça, tá doendo muito. Você tinha quantos anos? Eu tinha uns 12 para 13. 12 para 13 anos. Foi a primeira tentativa de suicídio? Foi a primeira. E aí minha mãe me deu remédio para dor de cabeça, que eu falei que era dor de cabeça. Mas por dentro eu falo assim, Deus, não foi hoje, mas amanhã vai ser.
E graças a Deus, assim, foi passando os dias e aquela sensação foi diminuindo e eu fui tentando, não, vai mudar, vai melhorar. Alguém vai gostar de mim, alguém vai querer ser meu amigo, alguém vai querer estar próximo de mim sem interesse, né? Porque na época de escola, época de prova, eu era o cara mais legal do mundo. Você sempre foi, então, nerd? Sempre fui. Inteligente? Sempre fui, sempre gostei. Era a sua válvula de escape? Era. Era uma forma de tentar ver que as pessoas iam me valorizar. Se eu fosse inteligente, alguém ia gostar de mim. Se eu fosse... Ia querer ser seu amigo. Sabe? Ia querer estar perto. Se eu fosse inteligente, alguém ia querer conviver comigo. Mas era períodos específicos. Depois passava tudo e normal. voltava tudo ao normal. Sempre te rejeitavam, te excluíam. Exatamente. E aí isso foi acontecendo, todo o ensino fundamental, e eu escondendo isso por muito tempo. Teve uma vez que eu cheguei em casa com hematoma no braço, porque os meninos ficavam brincando eles chamavam de estilingue, né? Então eles me puxavam de um lado para o outro, para ver quem me esticava mais. E aí eu cheguei com hematoma no braço, e a minha mãe perguntou, eu até falei, não, mas eu tô jogando futebol agora, nunca joguei futebol. E eu fui vivendo essas mentiras, né? E cada vez eu contava uma história diferente. Ah, cadê o seu tênis? Ah, mãe, rasgou, estourou. Ah, eu perdi, deixei na escola. Eu sempre fui inventando histórias para esconder a dor, mas quando eu ia dormir era aquele sofrimento. Tipo, poxa, acabou um dia, vai começar outro, tudo de novo, toda a dor de novo, todo o problema de novo. E aí, essa era a rotina, essa era a minha vida. Foi assim, e aí eu lembro que com 16 anos, eu passei por uma grande frustração também, e eu tive uma pessoa que se aproximou, né, que queria ser meu amigo, e eu percebi que na verdade era só interesse. E aí eu me frustrei, que eu falei, poxa, nem para ser amigo de alguém eu sirvo. E aí foi quando eu tentei meu suicídio pela segunda vez. Eu lembro que minha irmã ia muito em Madureira, né, minha irmã gosta muito de fazer festa, e eu falei para ela que eu tinha que fazer um trabalho na escola de ciências, então ela precisava trazer chumbinho para mim. E aí ela trouxe, né? E aí eu peguei um dia que eu tava sozinho, e aí eu misturei, fiz uma mistura lá de chumbinho com outras coisas e ingeri. E aí lembro que no exato momento que eu ingeri, eu falei, Deus, agora foi, não tem o que fazer, não tem ninguém, não tem como dar errado, mas Deus foi tão bom comigo que eu só, né, tive um problema mesmo estomacal, passei mal, não faleci, e eu falei assim, caramba, não. Eu quero morrer, o senhor não está entendendo, eu não quero mais essa vida. Você tinha esse diálogo assim muito aberto muito. E muito concreto de que essa era a melhor solução, Sim, era Deus te levar. Sim, eu fazia carta de despedidas, eu fiz um roteiro do meu enterro, eu escolhi a música que eu queria que tocasse no meu enterro, eu escolhi a roupa que minha mãe tinha que colocar em mim, eu fiz várias cartas que eu descrevi exatamente o que eu queria que acontecesse. Porque o meu desejo era simplesmente morrer. E eu lembro que depois desse dia, né, eu passei mal, tive que ir no gastro, tive um problema estomacal muito sério, quase virou uma úlcera, mas graças a Deus deu tudo certo. E aí sua mãe ficou sabendo? Não. Não ficou sabendo o motivo de você ter parado no hospital? Não. Ninguém falou? Ela soube que eu passei mal porque eu ingeri alguma coisa, mas como eu comia na rua, então eu usei a desculpa de, foi algum lanche, alguma coisa que eu comi estragado. Entendi. E tudo mais. Você mais uma vez omitiu, mais uma vez você omiti, escondeu? Omiti. Porque eu não queria que ela soubesse, porque eu imaginava, se ela souber da minha dor, ela vai sofrer essa dor e eu não quero. Então, depois eu falei assim, Deus, a gente vai fazer um trato. Eu tenho 16 anos, se até os 18 as coisas não mudarem, eu vou acabar de vez. E aí eu comecei a planejar de qual lugar eu me jogaria. Se teria uma ponte, um prédio, eu pesquisava na internet como fazer para se matar sem ninguém perceber, eu pesquisava maneiras de se suicidar de forma que ninguém percebesse, se tinha uma vacina, se tinha um remédio. Eu comecei a pesquisar coisas que me ajudassem a dar uma solução para aquela dor. E eu fiz esse acordo com Deus, eu falei, olha, se até os 18 anos as coisas não mudarem, acabou, se eu tenho a última chance, eu também. E eu fui vivendo a vida, né, porque eu pensei, 18 anos vou ter que trabalhar, vou ter que me relacionar com pessoas, vou ter que sair da minha bolha, vou ter que falar com pessoas, e como é que vai ser isso? Não quero. Como é que eu vou ter que explicar para as pessoas as minhas cicatrizes? Como é que eu vou explicar que eu não vou à praia? Como é que eu vou explicar que eu não jogo futebol, que eu não uso bermuda? Então, para mim, era uma luta aquilo. E aí, com 18 anos, algo aconteceu, e eu lembro até hoje que eu fui convidado para o musical da Igreja Batista Atitude, que na época era IBC,
E ali eu falei, cara, alguma coisa aconteceu, alguma coisa mudou. E eu lembro que exatamente eu estava com 18 anos, eu falei, ó, o senhor tem até fevereiro, que meu aniversário é em março, se eu não morrer até fevereiro, e se eu não mudar as coisas, eu vou dar um jeito. Era o seu trato Era o ali. meu trato com Deus, meu trato. E aí fiz a minha última carta, descrevendo exatamente como eu queria falecer, como eu queria o meu enterro, qual música, eu lembro até hoje a música, e eu falava, quero essa música aqui, quero esse tênis, eu usava um All-Star preto, então eu queria ser... Então fiz todo ali, Planejou ali todo... Tudo, Sua exatamente. despedida ali, sua Falei, morte. mãe, não quero que se preocupe com isso, com aquilo, tá tudo descrito ali. E aí foi quando eu conheci a Igreja Batista Atitude, na época Central da Barra, e ali eu tive uma relação com Deus que eu nunca tinha vivido antes. Através desse musical. Através do musical. Através do musical. Eu lembro que eu fui convidado por um casal que estava vindo na igreja. Eu falei assim, vamos, né? Eu gosto de música, acho legal. Eram os meus amigos ali que estavam começando a ser mais próximos. E me convidaram, eu fui. E ali no musical eu falei, cara, de igreja, um musical. Diferente, moderno, um negócio com luzes. Porque para mim igreja era uma coisa mais, né? Tradicional. Assim, parada. É. E ali tudo mudou. Ali as coisas começaram a ficar diferentes. O que você sentiu ali? Eu me senti abraçado de uma maneira que eu nunca tinha me sentido. Porque eu conhecia só esse casal de amigos, mas parecia que eu fazia parte daquele lugar. Eu não sei, de coração, assim, até hoje eu tento buscar palavras, e eu lembro exatamente que eu fiquei na parte superior, que não tinha mais vaga embaixo, e eu ficava olhando para aquele mar de gente, falei, cara, tudo isso é a igreja? Essas pessoas são tudo da mesma igreja? E eu fiquei com muitas perguntas na cabeça, mas a partir dali muita coisa mudou. A partir dali eu senti, de fato, um cuidado de um Deus que eu não conhecia. Um Deus que eu achava que eu conhecia. A experiência com Deus foi nesse musical? Foi no musical. E eu lembro que o pastor fez apelo, mas eu tinha muita vergonha, então eu nem aceitei o apelo, mas por dentro eu ficava, meu Deus, eu quero entender melhor o que está acontecendo. E aí, a partir dali as coisas mudaram. Aí eu comecei no culto, comecei a entender um pouquinho como é que era ser crente, porque na minha cabeça era outra realidade. E ali as coisas foram mudando. E graças a Deus, a partir dos 18, eu digo que eu renasci. Eu tive uma outra vida totalmente diferente. Uau! Estou até impactada, né? Então você teve de 2 anos até os 18 anos aí essa vida de muito sofrimento. Muito desistência, inferioridade, baixa autoestima, sentimento de abandono, solidão, rejeição. Um sentimento de que, cara, o mundo não é para mim. Eu gosto muito do espaço, né? E as pessoas sempre me perguntam por quê. Mas desde criança eu tinha uma ideia de um lugar onde todo mundo se amasse, onde todo mundo se respeitasse. E para mim, morar em outro planeta era a solução. Então eu brinco que até hoje, quando eu falo alguma coisa de espaço, é por causa disso. Que eu sempre tinha a esperança de que, cara, vai ter um lugar onde as pessoas vão se amar, vão se abraçar, vão se acolher. E até os 18 anos eu procurava esse lugar. E eu não encontrava. E aí eu perdi as esperanças, tentava suicídio, pedia para Deus me levar e só sonhava com a minha morte. O meu maior desejo não era ter uma namorada, não era ter uma casa, não era ter um carro. Meu maior desejo até os meus 18 anos era simplesmente morrer. Para acabar o sofrimento. Para acabar o sofrimento. Você achava que você era o responsável por essa dor? Em algum momento você pensou isso? Não, Érica. Não. Sempre culpava alguém. Tá. Porque eu pensava, eu tinha 2 anos de idade, qual consciência eu tinha, né? Por quê, né? Por que você? Porque eu, entre tantas crianças, porque Deus me escolheu. Então eu nunca pensava que, não, eu fiz algo errado. Minha culpa era sempre, meu pensamento era, não, a culpa, por exemplo, é da Érica. Porque a Érica que não cuidou de mim, a Érica que errou, a Érica que pecou, a Érica... E eu sempre descontava em alguém. E eu sempre pensava, poxa, e por que a Érica errou, mas eu que tenho que sofrer a dor? Então toda a minha vida foi assim, eu fui pensando muito nisso, eu nunca me achei o errado, sempre culpava o outro, né? Então eu fui alimentando isso durante a vida e isso foi me fechando para relacionamentos, para pessoas. Você vivia mais no seu mundinho vivia ali. No meu mundo. Durante esse processo aí de dor, né, emocional, física, teve o abuso sexual? Teve. Com 6 anos de idade, a minha mãe ela teve que trabalhar, né, para construir a vida dela no Rio de Janeiro. Meus pais, como eu disse, são separados. Meu pai não tinha um caráter muito
né? Era um homem nordestino, uma cultura um pouco complicada, então para o meu pai a mulher tinha que cuidar do filho, né? Então a minha mãe teve que trabalhar muito, muito mesmo para cuidar tanto de mim no hospital quanto dos meus irmãos que ficaram ali como crianças, porque eu tinha 2, minha irmã tinha 6, meu outro irmão tinha 4 e um outro irmão que não morava com a gente, mas também era novinho. Então minha mãe teve que cuidar de crianças, uma no hospital e as outras 2 em casa ali, vivendo, sobrevivendo. E aí com 6 anos a minha mãe me deixava na casa de uma amiga que tinha 2 filhos e um sobrinho. E eu lembro que um dia eles me chamaram para brincar de casinha. Eu não tinha muito inocente, tudo bem. E naquilo eles começaram a meio que dar cargos para cada um, né? E ali foi quando aconteceu o abuso. Os 3 meninos acabaram abusando e na época eu fiquei muito confuso porque eu falei, cara, mas se é certo, se é errado, não entendi. E também não falei nada porque eles diziam, olha, se você falar para sua mãe nunca mais vai deixar você vir aqui. E a gente é amigo, a gente gosta de você. Eu não falei nada para minha mãe, nunca falei, né, E aí eu fui vivendo esse abuso. E quando eu entendi o que foi o abuso, o que tinha acontecido de fato, que não era uma brincadeira, que não foi ali uma forma de me acolher, foi um abuso, aquilo pesou. E aí eu comecei a me sentir mais enojado ainda de mim mesmo. Eu falei, que mulher vai querer casar com um cara que foi abusado? Que pessoa vai acreditar na masculinidade de um cara que foi abusado? Quem vai olhar pra mim e vai falar assim, ah não, esse cara aí, ao contrário, as pessoas vão me julgar, as pessoas vão me apontar. Então, o abuso ele não trouxe só a dor física, mas ele trouxe esse rótulo também de o abusado, o errado, o estranho, o que realmente não tem mais chance de viver bem. Então juntou tudo isso vamos dizer, nesse balde aí, e eu não sabia o que fazer. Falando, então, Deus me criou para não ser feliz. Eu sofri acidente, eu sofria bullying, eu apanhava, eu sentia dores físicas, emocionais, eu ainda fui abusado, então o que é que tem de bom nessa vida? O que é que tem de bom para eu viver? E isso tudo é só alimentando ainda mais essa vontade de morrer, essa vontade de sumir, de não existir. Eu falava muito que eu era um erro, eu falei isso uma vez para minha mãe e eu lembro que foi uma das vezes que eu mais vi minha mãe chorando. Eu falei, olha, eu fui um erro, não era para eu ter nascido, olha quantas coisas aconteceram. Eu me queimei, eu sofri abuso, eu apanhei, sabe? E ali minha mãe ficou muito triste, né? Só que na época a gente não tinha maturidade, então... E eu lembro que tudo isso foi acarretando para que até os meus 18, meu único desejo era simplesmente morrer. Uau! Vamos entrar no nosso momento aqui do break, né? Pra gente tomar uma água, respirar, porque ele ainda vai continuar a história. Mas agora eu quero te convidar a assistir o nosso momento do Orama Home. A do Orama Home tem uma linha de esculturas para decorar e embelezar a sua casa. Temos aqui objetos lindos que você pode decorar diversos ambientes, como estantes, aparadores e mesas de centro. Tudo para transformar a sua casa, levando aconchego e beleza para o seu lar. E você já sabe, para comprar qualquer produto da Orama Home, é só ir lá no site ou no Instagram. Estamos de volta, né, desse programa que já impactou, me emocionou, falando sobre o poder da influência do jovem e como o DA conseguiu transformar a dor em amor. Então, não é só tristeza, né? Graças a Deus. Que bom, né? Depois que eu entrei na igreja, que eu fui para o musical, eu participei de um retiro espiritual da nossa igreja, muito importante, e ali, pela primeira vez, eu tive uma experiência audível com Deus, né? Em um dos meus questionamentos eu falei, Deus, tá, mas por que o Senhor deixou tudo isso acontecer?
E eu lembro exatamente o momento que eu estava, a roupa que eu estava, e Deus falou para mim, mas eu nunca deixei você sozinho. Eu sempre tive com você. Eu tive com você quando você apanhou, eu tive com você quando você foi humilhado, eu tive com você quando você, sabe, achou que ninguém mais estava, eu tive com você no abuso, eu tive com você nos momentos de rejeição. E ali eu entendi que eu não estava sozinho e que tinha algo a mais para eu viver. E a partir daquele momento eu entendi que a vida tinha um outro propósito. E eu lembro que eu saí daquele retiro e falei, cara, eu não vou deixar mais essas coisas me abalarem. Eu lembro que na segunda-feira eu botei uma bermuda e eu fui pra praia. Ai, que lindo, gente. Foi a primeira experiência, foi assim. assim. Fui sozinho mesmo, eu falei, cara, eu vou pra praia. Eu lembro que eu peguei o ônibus, fui pra praia. E eu falei, Deus, eu vou aproveitar a vida, porque eu posso ter cicatrizes, mas eu tenho saúde, eu tenho inteligência, eu tenho capacidade. E ali eu comecei a ter uma outra perspectiva. Ali tudo começou a mudar. Depois dessa experiência com Deus, eu pude perdoar as pessoas que me machucaram, eu pude entender que eu não podia ficar me alimentando daquela dor, eu entendi que a vida era muito mais bonita, sabe, eu tinha muito mais para aproveitar. E aí eu lembro que a minha relação com meu pai não era muito boa, né, porque meu pai ainda, com todos os problemas, me achava um filho diferente dos outros, porque eu não era o cara que namorava um monte de menina, eu não era o cara que bebia, mas eu pude perdoar meu pai, a gente teve uma relação, a gente criou uma relação incrível. O meu pai me levou até um dos abusadores e pediu que eu o perdoasse. Eu encontrei essa pessoa, perdoei essa pessoa para poder seguir com a minha vida também. E depois de tudo isso, Érica, eu comecei a entender que tinha um propósito na minha dor. Eu lembro que eu ouvi uma frase, que é uma frase comum, mas que Deus usa a nossa dor para fazer cura sobre os outros. E eu entendi que tudo que eu passei ali, eu não estava sozinho. Pessoas curadas curam, né? Exatamente. A dor que eu passei era para cuidar de outros jovens que iam passar por aquilo. Não é à toa que hoje eu falo muito sobre autoestima, hoje eu falo muito sobre valorização. Sim. Você tem, inclusive, muitos jovens que te seguem, Sim. né? Que você fala da palestra, fala da sua dor para essas pessoas, para esses jovens, e o quanto você conseguiu ressignificar a sua vida, né? Eles também podem ressignificar a vida deles. E é isso que eu tento. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu acho que tem muitos outros ideais por aí, sabe? Que às vezes querem não ter mais uma vida, Sim. que acham que não tem mais jeito, que acham que acabou, mas não. Assim como eu sei que tem solução para cada um deles. E eu pude descobrir isso caminhando, com a igreja que me abraçou. Eu lembro que eu orava por amigos e Deus me deu uma família. Hoje, graças a Deus, eu me sinto muito, sabe, abraçado pela igreja, pelas pessoas à minha volta. Na nossa igreja a gente tem um discipulado, né? E eu tenho os meus filhos que eu falo, os meus meninos. E como eu amo eles, sabe? Eles como relatam ali a vida deles, você ouve eles, acolhe e ajuda, né? Sim, e eu falo, cara, quem sou eu na fila do pão para ajudar alguém? Só que eu entendo que a nossa vida é isso, é uma ajuda mútua. Sim. Então, o que eu sofri, o que eu aprendi a superar, eu preciso passar para eles. E assim a gente vai contribuindo. E aí, quando tem um problema, a gente luta junto, a gente chora junto, a gente ri junto, e a gente não deixa de estar juntos, sabe? Mas o que eu mais aprendi quando eu entendi que a minha vida tinha esse propósito, de passar pelas dores, passar pelos problemas, mas que tinha uma superação, é que Deus só permite a gente passar por certas coisas porque Ele sabe quem a gente é. Ele sabe da capacidade que a gente tem. Eu acho que eu não seria o DA que eu sou hoje se eu não tivesse passado por tudo que eu passei. Né? Se eu não tivesse sofrido o acidente da queimadura, eu não ia estar morando no Rio de Janeiro, eu não ia estar aqui com você agora, eu ia estar vivendo outra vida que eu talvez não tenho nem ideia de como seria. Talvez não seria uma vida com Deus, não seria uma vida vivendo um propósito. Né? Hoje eu posso ministrar sobre o que eu vivo, hoje eu posso compartilhar minha história. Hoje eu posso falar sem vergonha, sabe? Que eu vivo a minha vida para Deus mesmo, que eu entendo que Ele não deixou eu tirá-la porque tinha algo a mais para eu viver. E hoje, graças a Deus, eu posso ajudar outros jovens, com conselhos, às vezes só ouvindo, chorando, abraçando, rindo, mas mostrando para eles que, olha, não tem dor que Deus não possa curar. Amém. O que você diria aos jovens, né, sobre a questão do poder da influência? Tem tanto a influência positiva quanto a influência negativa. O que você diria a esses jovens? Como que eles podem ser influência assim como você é? Cara, eu acho que é difícil a missão, hein? Mas você tem cumprido bem. Amém, tô tentando. Eu acho que o principal é você entender que Deus te fez com um propósito. Você não nasceu à toa. Durante toda a minha vida eu achei que eu fui ali,
só mais um ser humano, mais um filho, mas Deus fez cada um com um propósito. E quando você entende isso, a vida ela tem mais sentido. Eu não estou aqui de passagem, sabe? Eu estou aqui para deixar um legado. E eu quero deixar esse legado para os meus amigos, para os meus discípulos, para os meus futuros filhos, para minha esposa, para minha família que eu vou construir. Então é você entender que você não está aqui em vão, você está aqui para deixar um legado mesmo. E eu fico pensando muito, sabe? Lógico que hoje eu não decidi, nem quero mais morrer tão cedo, eu quero viver ainda muitos anos. Quer viver muito mais. Mas eu fico pensando, cara, o que as pessoas vão lembrar do DA? O que as pessoas vão falar do DA? Pô, será que vão falar, pô, o DA era um homem de Deus, um cara guerreiro, que... Será que as pessoas vão, o DA só mais um crente? Então eu penso que a gente tem que lembrar disso, cara, o que eu estou deixando de legado para as pessoas? É como você falou, Érica, hoje a gente tem muita influência boa e ruim, mas eu quero fazer a diferença. Porque se um fizer, mais um fizer, já são 12, e assim são 4, 8, e vai indo. Então acho que é lembrar que a gente sim, dá para mudar o cenário que a gente está vivendo, sabe? Basta a gente acreditar, lembrar que a gente tem um propósito, se unir às coisas que fortalecem a gente e seguir firme. DA, quero muito agradecer, muito obrigada por ter compartilhado a sua história de vida, de ressignificação, de superação, de amor. Que Deus abençoe sua vida, sua futura família. Amém. Que você continue influenciando positivamente, né? E através do amor de Jesus, tantas pessoas. Amém. Obrigado. Era que eu que agradeço, de verdade, que Deus possa tocar o coração de muitas outras pessoas através do que a gente compartilhou aqui. Com certeza. Gente, quero agradecer a sua presença, foi muito bom ouvir a história do DA e sei que você também foi abençoado. Sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV, a gente tem um encontro. Meu beijo e até o próximo programa.